Eu vou gastar o restinho de voz que eu tenho hoje aqui de manhã e pedir para Deus ter misericórdia de mim e me dar mais um pouquinho de voz para eu cantar à noite. Deus é bom, né? Vou tentar, né? Eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. A gente tenta, né, Érica? Amém? Vamos orar a Deus. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Somos gratos, Senhor, por podermos estar na Tua casa e aprender sobre mais a pessoa do Seu Santo Espírito. Pai, que bom, Senhor, estarmos aqui entre irmãos, entre amigos, que nós possamos, Deus, ter uma manhã de enriquecimento e crescimento espiritual. Dá ao Pai que esse seja um tempo de aprendizado, que possa ser um tempo, ó Deus, de crescimento para todos nós. É a nossa oração, nosso desejo do fundo dos nossos corações, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos aí falando sobre o Espírito Santo, né? Muito, aliás, bom demais, tema muito interessante. Quarta aula hoje, nós estamos na nossa quarta aula. Já falamos sobre quem é o Espírito Santo. Falamos sobre como recebemos esse Espírito Santo. E semana passada teve uma pegadinha, né? Eu achei o tema meio pegadinha. O Espírito Santo habita em mim ou habita em nós? E aí, para a gente não perder a linha do que a gente tem falado até aqui, eu queria ouvir um pouco vocês aí sobre as outras aulas. Quem esteve aqui nas outras aulas? Ninguém? Só o Dudu? Dudu e Roselina, beleza. Dudu, quem é o Espírito Santo? Cara, aí, pronto, acabou, pai. Vambora, acabou aqui. Perfeito, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em mim e age em nós. O Espírito Santo é Deus, Dudu? Beleza. Como a gente recebe... Não, eu concilio. Como a gente recebe o Espírito Santo, gente? Como a gente recebe o Espírito Santo? Caramba, top demais. É isso aí, desse jeito. Então, acho que eu tinha dúvida se a gente estava pronto para seguir daqui, mas estamos prontos, né? Baseado no depoimento do Dudu aí, estamos prontos. E hoje, o tema da nossa aula é como o Espírito Santo contribui para o nosso crescimento espiritual. Como o Espírito Santo contribui para o nosso crescimento espiritual. Eu queria que alguém abrisse aí para mim, Gálatas 3:3. Carta aos Gálatas aí, 3:3. Gálatas 3:3. Quem encontrou aí no dispositivo, na Bíblia, pode ler, por favor. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço humano? Olha a tijolada de Paulo na cabeça dos crentes de Gálatas, né? O que ele fala assim, ó, vocês estão ficando malucos? Vocês começaram no Espírito e agora acham que vão crescer ou vão continuar esse aperfeiçoamento pela carne? É a indagação de Paulo aí. A gente já estudou sobre quem é, sobre como a gente recebe, sobre essa consciência de que Ele habita em nós e os efeitos que isso tem em nós. E agora a gente vai pensar de uma maneira mais efetiva sobre como que esse habitante, como que essa pessoa que habita dentro de nós, como que esse Espírito contribui para o nosso crescimento. Mas aí, antes disso, antes da gente falar mais sobre isso, eu queria já deixar algo muito forte para a gente entender. Não, à luz da Bíblia, não existe, é impossível, à luz das Escrituras, é impossível qualquer crescimento espiritual da nossa parte que não seja uma ação direta do Espírito Santo.
sei se você consegue entender isso. Não existe nada que você possa fazer, nada que você possa estudar, nada que você possa adquirir, absolutamente nada que vá fazer você crescer espiritualmente, a não ser que seja por uma ação direta do Espírito Santo em nós. É simples assim. Poderia acabar a aula aqui, já teria dado o conteúdo, mas beleza, vamos seguir. Paulo, né, e a gente vê isso em Romanos 8, 28 e 29, a gente vai ver que Paulo escrevendo aos Romanos lá em 28 e 29, ele vai dizer que Deus tem um propósito quando Ele proporciona ou quando Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. E esse propósito, ele é único. Qual o propósito de termos o Espírito Santo dentro de nós? Qual o propósito de crescermos espiritualmente? Segundo Paulo, em Romanos 8, 28 e 29, só tem um objetivo nisso. É que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Simples assim. Então vamos lá, a gente está construindo aqui uma linha de raciocínio. Não existe crescimento espiritual a menos que haja uma ação do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo age dentro de nós? Segundo a Bíblia, segundo o que Paulo escreve lá aos Romanos, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Não tem outra. Não é para eu pregar bonito, não é para eu falar bem, não é para eu cantar bem, não é para eu ser bonzinho, não é nada disso. É apenas para que eu seja cada vez mais e mais parecidos, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Por quê? Por que vocês acham que é desse jeito? Quem tem uma ideia, Érica? Por que você acha que Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus? Para ficar mais parecido com Ele mesmo, com o próprio Deus? Beleza, pode ser. Zeni, por quê? O Evangelho é isso, né? Conversão, é mudança de rota. Tá certo, tá certo. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que é que Deus tem um interesse que nós nos pareçamos cada vez mais com o Filho dele, Jesus? O que você acha, Dudu? Eu acredito que é porque é um ensinamento que o próprio Jesus deixou, que a gente pode vencer as nossas vontades. A nossa maior luta é contra a carne, é fazer as nossas vontades. O Espírito Santo que habita em nós, ele sempre vai estar nos guiando a fazer a vontade do Pai, a vontade dele. E é possível vencer a carne, mas Jesus foi o único que habitou aqui entre nós e não teve nenhum tipo de mácula, de pecado. E a gente tem esse exemplo, né, para a gente seguir, e a gente vencer a nossas vontades, vencer a nossa carne, como até alcançar ali a nossa estatura ali de varão perfeito, não aqui, né, mas na glória. Vamos lá, vamos abre para mim Mateus 3,17 aí. Mateus 3,17. Tudo que vocês falaram tem muito sentido, mas tem uma coisa que eu acho que resume tudo isso. Mateus 3,17. Por que é que Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus? Quem encontrou aí, pode ler. Mateus 3,17.
do céu veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Vocês conseguiram entender? Por que é que Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus? Porque Ele fica feliz com isso. É algo que alegra o coração dele. Ele olha para Jesus, cara, pensa num texto que eu amo demais, é esse texto aí. É Deus olhando para o filho e dizendo: olha, meu filho, eu tenho muito prazer, eu tenho muito orgulho, eu tenho muito... Você imagina teu pai biológico, olhando para você e falando: caraca, meu filho, olha o meu filho, cara. Olha o meu filho, como é que ele é. Foi isso que Deus fez com Jesus. E por isso que existe um desejo de Deus em relação a nós nos tornarmos parecidos com Jesus, para que Ele se alegre em nós, para que Deus se alegre conosco, em quem nós somos e no que nós nos tornamos. E aí, a gente vai ver ainda que nos escritos de Paulo, que toda a nossa vida, todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece com a gente, seja algo bom, algo ruim, seja um pé quebrado na descida do monte, todas as coisas vão contribuir para quê? Para que a gente tenha uma oportunidade de sermos mais parecidos com Jesus. E assim melhorarmos. Por exemplo, você poderia descer do monte com uma estigma de que a religião faz mal, de que maluquice, para que eu fui lá, não precisava, mas você desceu de lá mais maluca do que você subiu. Não é? É desse jeito. E ainda falando sobre o que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo questiona a atitude daquela igreja que, por alguma circunstância, por alguma coisa, começou a olhar mais para o lado legal, mais para o legalismo, mais para os ritos religiosos, do que para o crescimento espiritual, para aquilo que o Espírito fala e age em nós de uma maneira prática. Eu vim de um contexto religioso muito, muito severo, né? Eu vim dos dois extremos, né? Aliás, eu passei por todos os extremos. Na minha infância, eu era da Assembleia do Coque, aquela Assembleia de Deus bem pequenininha, aquela do ciclo de oração, do culto volante, aquela bem pequenininha. Me revoltei, fui parar na minha de junior ali e tal, fui para a igreja católica, fiz crisma, fiz tudo na igreja católica, fui para a católica, por amizade, a gente conhece amigos e tal, e eu tocava violão, e lá não tinha ninguém que tocasse violão, e quem tocava violão era rei, e fui para lá, serrei, né? E de lá da igreja católica eu acabei indo parar numa igreja batista extremamente tradicional. Olha que coisa, né? E eu consegui entender na minha trajetória o quanto o legalismo religioso faz mal para a gente. Eu conto isso nas minhas lições de 30 semanas, Dudu, que teve uma EBD que eu estava orando e eu estava de olho aberto. E aí uma irmãzinha falou comigo assim, a tia, né? Falou assim: quem olha de olho aberto fica cego. Rapaz, pensa num crente que olhava de olho fechado, era eu. Travava o olho assim, ó. Eu ficava tão preocupado em ficar com o olho travado que eu nem me lembrava do que eu estava orando. Quando eu descobri que eu poderia orar de olho aberto, foi libertador para mim. Mas isso foi lá. E dentro do universo católico, sim, várias vezes, inúmeras vezes, acho que na maioria das vezes até. Na igreja Batista Ebenésia, quem me conhece bem sabe que eu sou descuidado com tudo. E tinha uma mesa lá, escrito assim, em memória de mim, que era a mesa, meu irmão. Pensa, Dudu, o que era essa mesa? Um dia, Dudu, eu no ensaio da banda, uma caixa de som dá problema, o que eu faço? Boto a mesa embaixo, boto 2 cadeiras em cima e vou subir para resolver o problema. Chega uma irmãzinha, me vem em cima da mesa da ceia, mas, rapaz, meu Deus, que injúria, seu infiel.
Exatamente, cobriu a cabeça com cinza, né? Não, mas, gente, é o legalismo. É o legalismo, é ter que estar com o olho fechado, é um pedaço de madeira que é um pedaço de madeira sacro, sabe, em detrimento ao humano, em detrimento ao espírito, em detrimento ao que é comum, né? Porque a gente é muito normal, é muito comum a gente achar que tudo que tange a vida espiritual, tudo que tange a nossa vida de fé, tem algo místico. Não tem, gente. Isso aqui é mais prático do que qualquer outra coisa. Aliás, sem prática não existe nada de... A gente precisa ter esse conhecimento. E a gente vai ver Paulo escrevendo e dizendo, advertindo assim, muito pesado aquela igreja, e apontando mesmo, caramba, vocês estão sendo legalistas demais, não dá, não pode, não dá para ser desse jeito. E aí, como é que a gente vai pensar hoje aqui para poder aprender um pouco nesse sermão, nessa bronca que Paulo deu lá naquela igreja? Existem vários meios pelos quais Deus contribui, assim, age direto para o nosso crescimento espiritual. Agora, em todos eles o Espírito Santo está presente, tá? Em todos. Não existe nenhum onde o Espírito Santo não esteja. No entanto, a gente vai ver que alguns são bem importantes. E aí, esses que eu quero falar com vocês hoje. O primeiro deles é a iluminação pela palavra. Primeiro. O segundo é as circunstâncias e tribulações, ou seja, ele ensina, ele nos faz crescer, nos ensina pela iluminação, por entender o que a palavra diz. Ele também nos ensina com que os nossos problemas, o que a nossa vida prática, o que a nossa vida do dia a dia contribui, o que ela quer nos ensinar para que nós cresçamos. E existe também algo que eu acho muito lindo, que é a frutificação. Não existe vida cristã sem fruto, gente. Não existe, isso é nulo. É uma balela. Não existe. E essa frutificação, ela é no interior e no exterior. No interior, com o que Deus faz com você, com como Deus modificou a tua vida, como Ele te transformou, né, a partir do que você era e no que você se transformou. E no exterior, nos dons que vão se manifestar na tua vida, não para você, mas para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para o crescimento da comunidade, de uma maneira geral, para você ser um bom pai, para você ser um bom marido, para você ser, sabe? Há um tempo atrás, aliás, né, há muito tempo atrás, quem é que leu o livro Enraizados? Ninguém leu? Você leu Enraizados? Tem uma frase do Enraizados que eu amo, que ele fala o seguinte: a graça que não te transforma, ela não te salva. Eu acho isso... Porque o que o autor fala? E ele fala sobre frutos, né? Enraizados. A temática do livro é: eu vim para que deem frutos e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. E ele constrói toda a retórica do livro na seguinte premissa: que o cristão precisa frutificar. Precisa frutificar. A gente precisa, Dudu, ser transformado todo dia. Todo dia é uma versão nova. É como se nós fôssemos todo dia uma versão beta de nós mesmos. Não tem uma versão final acabada. É uma versão beta. E no final a gente zera ela, vai dormir, e no outro dia, upgrade. Novo Misael. E upgrade, novo Dudu. E por aí vai. É desse jeito que funciona.
evangélico com respeito de frutificar. Quando eu sei, assim, que eu estou frutificando na igreja, na vida do meu irmão, quando eu sei, tem alguma, não sei se vocês conseguiriam me ajudar quanto a isso, tem algum parâmetro que eu possa olhar assim e falar, cara, eu tô rendendo, porque, igual você, eu vim de um contexto também que eu estava na igreja, eu ia para a igreja 8 horas da manhã, ficava até às 3, e em casa tomava um banho e voltava. Dia de domingo, era assim, minha vida era... E era um negócio que eu gostava muito, era absurdo. Eu sei como é que eu sou, eu também tenho esse vício aí, sou um viciado em recuperação. Aí tô me tratando. E aí, na minha cabeça, para eu frutificar, para eu crescer, eu preciso estar nesse ambiente, juntamente com a igreja, juntamente com meus irmãos. Eu sei que na minha vida diária, em casa, no trabalho, tudo isso é o que conta. Mas na minha cabeça, para eu frutificar, para eu render, eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Mas assim, tem alguma coisa que eu possa olhar assim e falar, cara, Olha, não, eu tô frutificando. A pergunta legal, rendendo. Dudu, como é que eu sei se eu estou produzindo frutos? Dudu, quem vai testar isso são as outras pessoas, nós nunca vamos saber. As pessoas vão olhar e vão falar assim, caramba, a Érica mudou. Tu viu como a Érica tá? Cara, em outra situação aí, num outro tempo, ela ia descer xingando, ia esbravejar, ia não sei o quê. Mas, cara, desceu numa paz, achando até o pessoal do SAMU bonitinho e tal, e não sei o quê. Não, gente, não, isso não tem como nós atestarmos falar sobre os nossos frutos. É o testemunho, vai testificar. É algo que as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, você viu o que a Gleice fez? Caramba, olha, parabéns. E assim, tem que ser algo externo, Dudu, não pode vir de você. Porque se vier de nós, em algum momento isso vai criar vaidade no nosso coração, em algum momento isso vai criar soberba, isso sempre tem que vir de fora. Não sei se eu te respondi. Concorda aí, teólogo Fábio? José Fábio. Então vamos lá, primeira forma com que o Espírito Santo contribui para que nós cresçamos é pela iluminação da palavra. Misael, abre para mim aí Efésios 1:17. Efésios 1:17. Dá o microfone para ele aí, Lu. Para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos corações, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Beleza. O que você está dizendo para a gente? Só com a ótica do Espírito Santo, só com o óculos do Espírito Santo, nós vamos conseguir entender o que a palavra de Deus tem para nós. Não tem como, não existe uma revelação humana do texto. Não tem. É sempre o Espírito Santo que vai iluminar de verdade, trazer luz àquela palavra. Não sei se você já teve texto que você releu, em algum momento vem pumba, aquela cacetada na tua cabeça. Caramba, isso estava aqui, eu não vi. É sobre isso. É essa iluminação. Porque assim, gente, se a gente tirar a ação do Espírito Santo da Bíblia, é só mais um livro. Um livro grande, ruim de entender, ruim de ler, difícil, pesado. Se a gente tirar a ação do Espírito Santo na iluminação, no discernimento, é só mais um livro. É só mais uma linha filosófica, entendeu? Pode falar, Fábio. Eu observo uma coisa que, quando a gente observa, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver as orações que ele faz. Eu oro para que, que Deus abençoe, não sei o quê. Só que geralmente as orações dele são para que os olhos sejam abertos, para vocês entenderem o amor de Deus, para vocês frutificarem, para saber o que receberam.
Então, o nosso problema, eu vejo o problema da igreja, está todo baseado nisso, em o Espírito Santo nos revelar o que já recebemos, muito mais do que ele nos dá coisas, entendeu? A gente fica pedindo dons, tem que orar pelos dons, está escrito que a gente tem que orar pelos dons, mas a gente pede para que ele seja derramado no nosso ambiente de culto, a gente pede para ele batizar a gente pede um monte de coisa que já nos foi dado. Sim, pô. E que os nossos olhos só precisam ser abertos. É justamente isso. Não, e a gente vai para um outro lado até. Já que o Fábio abriu esse parênteses, é igual a gente pegar aqui e colocar 3 pessoas aqui e fazer uma enquete aqui, por exemplo. O que um vereador faz? Poder legislativo, executivo e judiciário. Se colocar aqui, né? O que é o legislativo? O que é o executivo? O que é o judiciário? Gente, a maioria de nós, brasileiros comuns, não vai saber. Não vai saber a atribuição de cada um. Não vai saber o que cada um faz. Aí a pessoa vai para um vereador e pede para asfaltar uma rua. O vereador não faz isso. Ele pode interceder lá politicamente com o prefeito? Pode. Erradamente, que não é o papel dele. Mas ele faz. Porque existe toda uma construção errada de papéis. A gente faz isso com o Espírito Santo o tempo todo, pedindo que o Espírito Santo faça algo, ou que ele já fez, ou que não é papel dele fazer. Entendem? Por quê? Por falta de iluminação, por falta de discernimento, por falta de manejo com a Bíblia, para a gente poder entender o que o Espírito Santo faz e o que o Espírito Santo não faz. É bem por aí. É como você ter um equipamento. Misael, que é tecnológico, gosta muito de. Misael tem ferramenta de tudo. É como você comprar uma ferramenta, Misael, e você não saber usar. Você tem ela ali e você não sabe usar. Entendeu? Você não sabe usar. Entendeu? Por exemplo, eu tive um professor, eu acho que o Dudu conhece ele, o Edinho, de guitarrista. Não conhece, não. O Edinho, cara, pensa num cara top, Fábio. Eu chegava com o meu violão lá para ter aula, e quando o Edinho pegava o meu violão, eu ficava muito aborrecido, porque eu falava, é o meu violão. Como é que ele toca desse jeito no meu violão? E eu não conseguia, porque a ferramenta era a mesma. Só que a pessoa que estava utilizando tinha uma técnica, tinha um conhecimento, tinha um controle que eu não tinha. Agora, humanamente falando, tinha alguma diferença entre eu e ele? Nenhuma. A diferença era técnica. A nossa relação com o Espírito Santo de Deus, com o manejo da palavra, é bem isso. A gente não tem a totalidade, a gente não consegue tudo, porque a gente não busca habilidade, a gente não busca entender. E aí cai nessas besteiras de ficar aqui orando por coisa que ele já deu para a gente, pedindo para ele coisa que não é para ele fazer e tal. E não vai acontecer, gente. Não vai. Por falta de conhecimento. Olha o que 1 Coríntios 2:12 fala. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está falando? Nosso Espírito não é um Espírito mundano, é um Espírito que vem de Deus, para que a gente conheça aquilo que de graça nós já recebemos. Recebemos de graça, mas não conseguimos usar. Por quê? Por não conhecer. Simples assim. Segundo ponto aí, as circunstâncias e tribulações. Eu não sei aqui quem já passou por uma situação extremamente conturbada. Eu não vou mais usar o exemplo da Érica. Vou querer uma outra pessoa agora. Chega da perna quebrada por hoje. Mas quem já passou uma situação extremamente nebulosa, assim, esquisita, tensa, e que você estranhamente estava com uma tranquilidade que as pessoas olharam e falaram assim, tá emaconhado, não tá puro não. Ih, rapaz, tá gravando, eu esqueci. Desculpa aí, gente. Mas olha só, sabe aquela situação que você olha e fala assim, que as pessoas de fora olham e falam, ele não tá legal, não tá bem. Quem já passou aqui por uma situação dessa?
Você passou, Luzininha? Como é que foi? Foi algo assim muito nebuloso, mas você não consegue entender como você tá com aquela paz, sabe? Aquela coisa, não sei, eu acho que eu nem saberia te explicar. Não, essa é literalmente a paz que excede o entendimento. Não dá para entender. Está longe do nosso entendimento. A gente apenas tem paz. Em Romanos 5, tem uma sequência muito conhecida dos escritos de Paulo que fala sobre as consequências de quem passa por um período de tribulação cheio do Espírito Santo. Ele diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Olha que interessante. Você passa por um problema cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E aí o que essa tribulação vai fazer com você? Vai produzir em você de uma maneira direta. Persevera que vai passar. Persevera, fica firme. Fica firme aí que, entendeu? Essa perseverança vai te trazer uma experiência de que aquilo não te matou. De que é possível viver com aquele problema. E automaticamente isso vai te produzir esperança. Entendem? Olha o caminho. Olha o caminho que é construído a partir disso. E tudo isso vem em que momento? Depois que nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração. Não tem outra. Deus, e eu acho isso lindo demais, tá? Deus tem uma inundação do Espírito Santo que é, assim, única para cada um de nós. Porque se tem algo que é do humano, é o subjetivo, né? Eu estudo psicofarmacologia e é impressionante como os cientistas da ciência, a neurociência, a farmácia, como que eles quebram a cabeça com esse subjetivo do humano, né? O Fábio toma um medicamento para uma determinada doença, ele toma uma determinada substância numa determinada dosagem. Eduardo, com a mesma patologia, vai tomar a mesma substância com a mesma dosagem e vai fazer efeito completamente diferente do que aconteceu com o Fábio. E aí precisa mudar a substância, precisa mudar a quantidade, precisa mudar tudo. Por quê? Porque existe uma subjetividade que para a gente é impossível a gente compreender. Só que Deus, Ele é tão perfeito que Ele entende e conhece, e Ele dá a cada um de nós, na medida certa, a porção do Espírito que cada um de nós precisa. Deus não erra a mão. Não tem como voltar numa segunda consulta, pedir, Deus, calibra aí, veio o Espírito demais ou não, está faltando, Deus. Está faltando, não deu não. Não, Deus é perfeito. Deus, Ele dá para a gente uma medida perfeita, uma porção perfeita do seu Espírito Santo em nossas vidas. Quem pode ler para mim Efésios 3,16? Efésios 3,16. E outro abra, por favor, em Colossenses 1,11. Efésios 3,16 e Colossenses 1,11. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Lê de novo, Misael, por favor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecidos com o quê, gente? Com poder. Poder. Que poder é esse? Que dunamis é esse? Que poder é esse? É o poder do Espírito. Quem pode ler Colossenses 1,11 aí para mim? Sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria. Que voz de locutor, né? Caramba, Paulo, aí.
Pô, arrebentou. Assim, assim sendo fortalecidos com todo o poder. Da onde vem a nossa força? Do poder do Espírito Santo que habita em nós. Entendem? De onde vem? Do Espírito Santo que habita em nós. Esse texto, ele fala sobre como a gente consegue suportar essas situações difíceis que a gente vai passar, não tem jeito, né? Não tem como. E aí eu queria entrar aqui no terceiro e último, que é o que eu quero brigar mais aqui com vocês, tentando sempre com a graça de Jesus lembrar que a gente está sendo filmado, né? Que é terceiro e último, sobre os frutos. A gente começou aqui, Dudu perguntou como a gente consegue saber se estamos frutificando ou não, né? E eu falei que na minha concepção, essa não é algo que nós devemos atestar, mas os outros é que vão atestar a partir da nossa vida. E a gente vai falar um pouco mais sobre que frutos são esses, que frutificação é essa. Primeiro, gente, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele age no nosso interior e ele vai cultivar um fruto em nós. Isso está lá em Gálatas 5, 22. E esse fruto vai produzir em nós 3 características muito, muito peculiares na nossa vida. A primeira é na nossa vida espiritual, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, vida espiritual, relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu lido com esse divino? Como é que eu trato com esse Deus? Segundo, com a minha vida externa, ou seja, como é que eu lido com as pessoas? E aí, na vida espiritual a gente vai ter amor, alegria, paz, né? Na vida externa nós vamos ter longanimidade, benignidade, bondade. E na vida interna, essa vida interna eu acho muito legal. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Olha aqui. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Como é que eu lido com as minhas questões internas, né? E aí, fidelidade, mansidão e temperança. A gente vê lá em João 3,16, né? Que um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala de um amor aí, né? Deus amou. Esse porque Deus amou o mundo, é o fruto de amor de Deus, Deus entregando um fruto para nós. Olha, eu te amei, eu amei vocês, e eu estou entregando um fruto. Que fruto é esse? Um fruto de amor para vocês. É um amor divino, com relação, Deus entregando para nós, humanos, na nossa humanidade distorcida, caída. É um amor imutável, sacrificial, espontâneo, que vai fazer com que a gente consiga amar até os nossos inimigos. Acredite se quiser, mas é desse jeito. Você vai passar a olhar para eles com uma outra... Eu estou acompanhando nas redes... Eu nem tinha visto, irmãos, a abertura das Olimpíadas, porque eu fiz um voto de abstração de mídia, né? Então, não vi nada de Olimpíada, não vi nada de nada. Mas repercutiu tanto a questão do quadro, né, que recriaram lá, de Da Vinci, e eu vi muitas pessoas se manifestando. Teve um que falou assim: eu queria ver se fizesse isso com o Maomé, se eles não iam lá, se não iam queimar tudo, se não ia ter atentado, não sei o quê. E a galera muito inflamada, mas eu vi um camarada, eu não vou falar o nome dele não, já que a gente está gravando, para não dar mídia, mas teve uma pessoa que veio com uma palavra que eu falei assim: cara, esse cara entendeu. Ele falou assim: a Bíblia me manda amar os meus inimigos. Consegue entender? E aí ele cita
O texto, quando Jesus fala para Pedro, porque tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Sabe o que a gente precisa entender, de verdade? A igreja não tem que lutar com o mundo, gente. A igreja não tem que lutar com nada. A igreja não tem que lutar com o mundo. É o mundo que vai lutar contra a igreja. É diferente. A gente não precisa se defender. Não cabe defesa. Gente, Jesus se entregou. Jesus se entregou. Jesus não se defendeu. Quando Pilatos falou para ele assim: você entende que eu tenho a tua vida na minha mão e eu posso te matar ou te soltar? Ele falou: não, você não está entendendo nada. Eu estou aqui porque eu quero. Não tem a ver com você poder ou não poder. Pode falar, Fábio. Essa ideia de ser advogado de Deus, né? E outra, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, pô, aquele quadro nem é uma representação da nossa fé, gente. Legitimamente falando, nem representa a nossa fé. E assim, eu vi pastores, gente inteligente que eu sigo, cara. Sim, eu fiquei abismado. ofendidíssimo. Eu fiquei assim, cara, o que... Eu vou precisar rever a minha lista. Aí eu peguei assim, eu pensei no apóstolo Paulo, Pedro, o que eles sofreram debaixo do Império Romano. Imagina só fazendo um protestozinho para ter a vida normal, para enfiar a goela abaixo o cristianismo. Nunca foi assim, cara. Aí eu vejo esses caras aí defendendo Deus, defendendo os símbolos cristãos, que eles dizem, cara, a gente está aqui para isso. O evangelho foi feito para dar errado no mundo. Não vai dar certo não, gente. Vai ser confrontado e o nosso fruto, eles vão ver que a gente é discípulo de Jesus quando a gente agir com amor. É o fruto, esse fruto que tem que ser manifesto. Não é o ódio, não é a briga política, não é isso, a coisa idiota que está acontecendo no mundo. Eu fiquei, na moral, eu tô revoltado com os crentes, cara. Eu estou revoltado com os crentes. De entrar nessa onda. Eu fiquei igualmente chateado porque eu tive... isso foi numa live, tá? Ele defendeu isso numa live. E entrou uma galera batendo pesado no cara. Não, porque a igreja não pode se omitir. Porque, gente, isso não é omissão. Isso não é omissão. Entendam bem. Isso não é omissão. Não é omissão. Daqui a pouco a gente está de novo numa nova cruzada aí. A gente está de novo pegando em armas para poder defender o evangelho. Gente, eu sei que tem muita crítica ao The Chosen, muita. Eu também tenho muitas. Mas eu tenho que admitir que o The Chosen levou um Jesus aonde Jesus nunca tinha chegado. Eu tenho que admitir que hoje se fala de Jesus como nunca se falou por causa do que esses caras estão fazendo. E, assim, é inegável. Tem muita coisa para a gente discutir? Tem. Né? Mas eu acho que tem muito mais concordância do que discordância. Então, beleza, vamos para frente. Eu não sei se essa galera consegue entender que a principal frustração da época em relação a Jesus, isso foi muito que aconteceu na vida de Judas, por exemplo, porque eles esperavam um Messias que fosse pegar numa espada e defender Israel da opressão romana. Quando na realidade Jesus veio com um reino o quê? Novo. Uma nova ordem. Jesus vem com um novo mandamento. Ele fala, né? Agora te dou um novo mandamento. Amai ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio para fundar o império do amor. Então não faz sentido na concepção do império do amor, eu ter que me defender do quê? Uma contribuição ainda dentro do assunto, né, da lição, é que tem um texto que tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer, que é como eu me coloco no texto, né? Ou seja, eu estou lendo um texto bíblico e às vezes eu tenho a sensação que a gente se coloca mal no texto, a gente se coloca numa posição que não é nossa. Quando Jesus faz aquela oração, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, a gente precisa lembrar que Jesus também está falando da igreja. Sim. Ele também está falando dos discípulos, ele não está falando inclusive mais para a igreja. Exatamente, então, porque aquela cena da Santa Ceia, cara, ali naquela mesa tinha um traidor, tinha um que negou, tinha, assim,
muita gente errada naquela mesa. Então, Sim! quando eu me coloco no lugar Herege. do texto, quando eu olho para o texto e me coloco no lugar, eu tenho essa empatia desses problemas e eu sei exatamente o que Jesus está querendo comigo. Ou seja, essa lição de hoje é sobre isso, é sobre esse movimento do Espírito em mim para que eu possa me colocar no lugar que Deus quer e não no lugar que eu estou. Porque quando Jesus diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é porque eu estou numa posição que Deus não quer. Eu estou fazendo coisa que Deus não quer. Exatamente. Todos nós. E essa oração é uma oração de um movimento que depois, em seguida, vai vir o Espírito para tirar a gente desse lugar. Ou seja, o nosso lugar é um lugar futuro, de um movimento, de um Espírito em nós. Né? Então, é isso que é legal, assim, a gente se vê no lugar certo quando o Espírito nos move para o lugar certo. Doutor Alain, né? Falar o quê? Gente, mas não. Cara, olha que loucura. É um chamado para morrer e não para matar pela fé. Fazendo um trabalho para o seminário sobre a história da igreja, eu li muitos livros. Teve um livro, cara, que o pastor Luciano Subirá até cita ele numa das suas mensagens, que, cara, quando eu li aquilo, eu me senti, de verdade, um micróbio, uma bactéria, o pior dos crentes possível. Contou um pouco da história da igreja no período de Nero. Sabe o que Nero fazia? Nero pegava os crentes e ia para as praças públicas, amarravam todos eles e queimavam os crentes. E relatos daquela época, sabe o que diziam? Quando eles iam amarrados para aquele lugar e eram embebidos em azeite, porque eles eram queimados com azeite, com outras substâncias inflamáveis da época, e a toda hora eles perguntavam, e aí, você nega a sua fé em Jesus? Você nega a sua fé em Jesus? Você nega a sua fé em Jesus? E em um determinado momento, eles não respondiam mais nada, só cantavam. Só começavam a cantar um hino. E eles colocavam fogo. E aí, quando o fogo começava a queimar os que estavam por fora, e a pessoa já não conseguia mais cantar, e parava de cantar e começava a gritar pela dor da chama, o que estava na sequência, continuava o cântico de onde o outro tinha parado. E assim ia. E eu fiquei imaginando, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E de repente o fogo vem, e o outro, minha alma. Entendeu? Gente, chega até a me arrepiar. É sobre isso. É sobre esse amor. É um amor que não tem a ver com. Não sabe? É o que o Alan acabou de falar. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando. É esse tipo de amor. É um amor que constrange. É um amor que a gente olha e fala assim: caramba, eu não sou merecedor, eu não mereço. E não há nada que eu faça para que eu vá merecer. Agora também não há nada que eu faça para que Ele me ame menos. Ele me ama. É sobre isso. E eu vou mudar aqui, senão eu vou fazer o apelo daqui a pouco. Segundo fruto. Não, mas vocês entendem isso, gente? O que era a igreja? O que era naquela época a igreja? Você imagina hoje, você chegar aqui e ter um oficial de justiça na porta da igreja dizendo assim: esse tempo está fechado, vocês estão proibidos de cultuar, e a gente ficar parado ali na porta e pegar um violão e começar a cantar, e ele falar assim: quem cantar vai ser preso, e leva um e leva o outro, e de repente está todo mundo junto no mesmo lugar, no mesmo cárcere. Entendeu? Sim. Sim, gente, mas é o que eu estou falando. É esse amor. É esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus. Fala. Teve uma explosão aqui no Brasil, na época do boom gospel, né? E aí tinha um ministério, eu não lembro qual o nome, mas depois virou ministério Não Há Deus Maior. Era de Nilópolis? Não há Deus maior.
Tem uma missionária brasileira, Ariadne, não sei de que, eu não lembro o nome dela. É Ariadne alguma coisa. Ela estava no Douglas Gonçalves dando um relato sobre a igreja perseguida. Aí ela falando sobre como é a igreja perseguida na Coreia do Norte. E aí ela perdeu um filho na Nigéria, naquele massacre que teve de crente na Nigéria, ela perdeu um filho lá. E ela falando sobre a igreja perseguida, cara, lindo demais. E aí ela conta que uma família norte-coreana, o pai foi preso porque se converteu ao cristianismo e ficou 14 anos preso, Fábio, jogado no cárcere lá. E o cárcere era assim, Eric, durante 10 dias ele ficava preso, sentado com as mãos amarradas aqui embaixo. 10 dias nessa posição, nu, dentro de um buraco. Aí desamarrava, ele ficava 2 dias solto, depois mais 10 dias nessa posição, né? 16 anos. Quando o pai foi preso, o filho tinha 5 anos. Com 21 anos, o filho volta para visitar o pai, que aí já podia, maior de 21. E aí ele foi disposto a conscientizar o pai a negar a Jesus. E ele encontra o pai, já não reconhece mais o pai, já todo debilitado por aquele tempo todo na prisão. Ele fala: pai, é mais fácil você negar Jesus, mais fácil você negar essa fé, para você sair daqui e tal, não sei o quê. E a resposta do pai para o filho: não há Deus maior. Cara, quando ele começou a cantar, os guardas entraram e voltou para o cárcere. Entende? Que loucura isso, né? Mas é sobre esse amor, é sobre isso de verdade. Eu, quando escutei aquela mulher falando, falei: meu Deus do céu, a gente aqui está muito ruim, muito ruim. Mas vamos lá, vamos mudar, senão a gente não vai acabar a aula. Tem só 6 minutos. Um outro fruto espiritual, na nossa vida espiritual, é a alegria. Aí eu queria que alguém abrisse rapidinho em 2 Coríntios 7, 4. Quem pode ler para mim? 2 Coríntios 7, 4. Segunda Coríntios 7, 4. Deixa eu achar de novo. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Alegria, inclusive, em que momento? Nos momentos difíceis, gente. Principalmente nos momentos de tribulação. Alegria, sabe, mas assim, não é aquele negócio louco, não, de você estar com aquele sorriso. Não é isso. É uma alegria interior, é algo que você não vou murmurar, entendeu? Não vou me abater, vou continuar firme aqui. Está difícil, está doendo, está complicado, mas a minha força vem do Senhor. Um outro fruto também é paz. E aí, o que é paz, gente? Paz é o amor em estado de repouso. Amei isso, tá, Fábio? O que é a paz? A paz é o amor em estado de repouso. Sabe? O que é a paz? O barco está afundando, tem água entrando, tá tudo ruim, blá, 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 e eu estou dormindo. Eu estou dormindo lá no fundo do barco. Paz. Um barulheiro, um negócio louco, mas estou lá tranquilo, paz. Entendeu? Paz. É uma tranquilidade íntima e perfeita que não depende das circunstâncias, não é algo circunstancial, é uma coisa existencial. Entendeu? É o que tem dentro de mim, não o que está acontecendo ao meu redor. Não tem como explicar, é isso aí.
Sim, pô. Não dá para você dizer como é que brota isso. É só o Espírito que produz, não tem como. Longanimidade. O que é isso, gente? Ser longânimo, ser paciente. E aí, a paciência é o amor que suporta a falta de cortesia, a falta de delicadeza, a falta de jeito dos outros. Não tem nem a ver com você, tem a ver com os outros. Né? O que é o cidadão longânimo? É o cara que, pô, beleza. Cara, eu conheci uma pessoa que conhece muito o Dudu, né? O Robin. A Carla também conheceu. O Robin falava assim, cara, Dudu vai para o céu direto. E depois eu conhecendo o Dudu, eu falei, pô, é verdade, isso aí. Robin fala muita besteira, mas nisso aqui ele acertou. Né? Se chegar no céu e não tiver o Dudu, vou procurar o saque. Pô, bicho, aconteceu um equívoco aqui. Né? Não, porque eu não... Será que eu que errei? Não, porque, gente, parece que é impossível tirar esse cara do centro de... Longânimo, cara. O cara não sai da linha, o cara não perde a linha dele. O cara está ali. E vou te falar, por que eu admiro tanto isso no Eduardo? Porque é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sou muito. Deus deu uma demão bem fininha de paciência em mim. E eu acho que estava bem no fim da lata de tinta e deve ter acabado lá. Caraca. Cara, foi mais ou menos por aí. Gente, vocês imaginam que eu sou uma pessoa irada no trânsito, assim, nível rato, vocês não têm ideia. Ainda parafraseando o Robin, né, tinha um desenho antigo do Pateta, vocês vão conhecer, vocês estão tudo... Mas o Pateta era aquele cara, começava assim, fulano, um belo pai de família, um funcionário exemplar, um não sei o quê. Mas quando o danado sentava no volante, subia um chifre, e ele se transformava. O Robin falava que era o Pateta. Cara, tu parece o Pateta dirigindo. Tu sai do carro, tu entra no carro, tu se transforma. Mas é sobre isso, é sobre esses nossos excessos. Sabe? No que eu preciso mudar, no que eu preciso ter mais paz, no que eu preciso ter mais paciência. Né? E é difícil. Benignidade. E aí é uma forma de amor que se expressa mais com misericórdia. Eu olho para a vida do Eric, eu amo a vida do Eric, mas eu passo a ter empatia também. A dor do Eric não é mais só a dor do Eric, é a minha dor. E aí, eu não sou mais indiferente à dor dele. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer para melhorar? Esse é o amor, é o ser benigno. Bondade é o amor em ação. Bondade é amor em ação. Tem uma frase do pastor Carlito que eu amo, que está no Grande Doador, que ele diz assim: o amor é o que o amor faz. Gente, isso é perfeito. Eu amo o Alan, tá? O que tu faz para ele? Eu amo o Fábio, tá? O que tu faz pela vida dele? Eu amo a igreja, o que você faz por ela? Eu amo a minha esposa, o que você faz por ela? Eu amo meus filhos, o que você faz por eles? Até onde você é capaz de ir por eles? O amor é o que o amor faz. Bondade é isso. Bondade é o amor em ação. Fidelidade, a gente pode dizer que fidelidade é o amor que aponta para a fé. Né? Ser fiel. Gente, tudo isso são frutos, tá? Tudo são frutos. Frutos do Espírito. Vocês vão ver que eu não vou falar. Falo ou não falo? Não vou falar. Que eu não vou falar aqui dom de línguas. Mas a gente está falando aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Se você é fiel. Fiel a você, fiel à sua igreja, fiel à sua fé, fiel à sua família, fiel ao seu Deus.
mansidão. Mansidão é a virtude que faz com que a longanimidade seja possível. Por que a pessoa é longânima? Porque ela é mansa. Ela conseguiu acalmar aquele monstro interior, né? Domesticou aquele monstro terrível e ela consegue ser mansa em função disso. E aí, temperança, último aí. Temperança é o domínio próprio. E aí, para terminar, quem pode ler para mim 1 Coríntios 10, 13? Já deu a hora, né, Alain? É 10h40? Eu estou achando que é 10h30. Por isso que eu estou correndo aqui, pô. Então lê para mim 1 Coríntios 10, 13 aí. Vocês conseguem entender que tudo que você passa foi calibrado para que você conseguisse passar por aquilo? É o que você está dizendo para a gente. Não há nada que a gente passe, não há nada que a gente vá viver que não tenha passado pela aferição lá de Deus, né? Pô, Eu já fiz algumas reflexões sobre esse texto. Eu sempre tive muita dúvida sobre o que ele queria dizer exatamente. Mas, assim, essa série de estudo tem me ensinado uma coisa que, na verdade, será que ele está falando de nós ou ele está falando do Espírito em nós? Porque se a gente aprende com o Espírito que habita em nós, todos esses frutos, às vezes me parece que ele está dizendo o seguinte: olha, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: ó, você tem um Espírito em você que te coloca numa condição de suportar todas as coisas. Ou seja, não há nada nesse mundo que possa ser maior do que o poder do Espírito em você. Porque senão a gente pode acabar entrando numa armadilha de achar que sem o Espírito nós seríamos capazes, ou nós teríamos algum tipo de medida sobre essas tentações e sobre essas dificuldades. Ou seja, se existe uma guerra e eu preciso ser manso diante de uma grande guerra familiar... Muito bom. Não sou eu exatamente, é o Espírito que habita em mim que me dá toda essa potencialidade para suportar e viver isso, sabe? Acho que o segredo está muito no Espírito que está em nós. Muito bom. Você levantou a questão e já deu a resposta. É exatamente isso aí. Humanamente, quando a gente fala assim, que toda tribulação que a gente passa, que toda situação que a gente enfrenta, a ferida foi feita para que nós conseguíssemos suportar, é sempre sobre a ótica de que nós estamos debaixo da ação, da influência, do domínio do Espírito Santo. E que nós já estamos vivendo uma vida onde esses frutos são produzidos, vistos, testificados em nós. Senão é velho homem puro, aí não tem o que fazer. Exatamente, porque assim, gente, tira o espírito que sobra, carne e pecado. Entendeu? Tira o espírito que sobra, carne e pecado. Trabalho, né, ainda, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar com 30 semanas aqui na igreja. Mas eu lembro que uma vez, Gleice, numa área de partilha nossa, né? A gente não pode falar o que fala em partilha, mas eu não vou falar o que o irmão disse exatamente, vou contar apenas, vou dar o cenário, né, inteiro para vocês entenderem. O irmão contando uma situação e no final ele falou assim: também, né? Por que eu não vou ser tentado? Até Jesus foi tentado. Mas aí, o relato que ele deu, ele estava indo em direção à tentação. Ele estava indo tipo, opa, vamos lá. A tentação está aqui, ó. Ele está aqui, opa, pulo ou não pulo, cai ou não cai, vou ou não vou, não sei o quê, né?
Eu falei assim, cara, sabe uma coisa que você se esqueceu? Jesus não procurou a tentação. Jesus foi levado pelo Espírito. O texto diz, né? E Jesus levado pelo Espírito. Ele falou assim, Jesus não procurou a tentação. Jesus foi levado pelo Espírito. Primeira coisa. Outra coisa que você não se atentou. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para passar por aquele período de provação. Quanto tempo tu jejuou, crente? Pilantra. Para achar que tu pode ser tentado. E terceiro, e nesse terceiro eu paro, senão eu vou querer te bater, era Jesus. Entende? É o que a gente estava falando aqui, Alain. Não dá para a gente achar que a nossa humanidade vai nos proporcionar domínio próprio e temperança. Não vai. A nossa humanidade, ela é defeituosa nesse sentido. Exatamente. Pode falar. Até interpretando o texto também, me veio uma dúvida a respeito daquilo que já nasce com a gente, a respeito de temperamento. Porque a princípio do domínio próprio, ele botou aqui o termo nossas forças. Rapaz, temperamento a gente vai ficar aqui brigando até porque temperamento a gente não nasce não, é adquirido com a nossa vivência familiar, mas vamos lá. Sim, então, melhor ainda, porque se esse termo é adaptativo, então o termo, se isso é adaptativo, né? Então o termo nossas forças estaria designando a nossa própria capacidade, né? Não, o que é inquestionável e o que cabe à interpretação. O que é inquestionável? A ação do Espírito Santo em mim me capacita a enfrentar, a viver e a vencer todas as tribulações. E esse vencer não é sobre vencer, sair triunfante. O vencer pode ser perder a cabeça decapitado numa prisão, como Paulo foi. O vencer pode ser ir para a fogueira. O vencer pode ser subir a cruz. E o vencer pode ser vomitado depois de 3 dias na barriga de um peixe. Esse Espírito, ele nos capacita a vencer nesse sentido. Entendeu? E é só esse Espírito. É justamente nesse controle de temperamento mesmo. Porque assim, o Anderson é um cara mais impulsivo. O Alan é mais calmo. O Espírito vai tranquilizar o Anderson e vai botar o Alan para frente, sacou? Se o Alan for muito parado. Porque é temperamento. É o equilíbrio. Ele vai trazer esse equilíbrio. O cara, ele é calmo demais. Aí casa com a cala. Aí casa com a cala. Se você é calmo demais, Deus é bom. Também tem um problema com você, entendeu? Pode ser descontrole do temperamento. Você é calmo demais, absurdamente, você não reage a nada, tem um problema. E se você reage a tudo, você também tem outro problema, entendeu? A temperança, ela trabalha isso, justamente essa questão também. Entenderam aí, gente? Temperança? Temperança é isso, é o equilíbrio. O que é o temperado? O que é o temperado? Exatamente, a gosto de Deus. A gosto de Deus. Né? A gosto de Deus, no ponto. Amém? Eu ia falar sobre os dons e o ministério da igreja local, mas eu não vou falar não, porque vai dar muito spoiler da aula que vem. Deixar para a gente falar na aula que vem. Amém? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Tem alguma? Pode falar. Alguma pergunta aí? Tá, de todos esses dons aqui, de todos, vou lembrar aqui, para a gente encerrar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Qual você acha que você tem que pedir hoje para Deus aumentar em você? Paz e mansidão? Está destemperada, Érica? Está salgadinho ou está docinho? Não responde não. Deixa quieto. Qual é o desses aqui? Qual que você hoje pediria para Deus caprichar aí na tua vida, né?
lembrando que todos são fundamentais para a gente. Não dá para ser só amor, não dá para ser só alegria, não dá para ser só paz, não dá. E eu fecho com essa reflexão para a gente. A vida cristã, a vida pautada pelo que o Espírito faz e pelo que o Espírito produz em nós, é uma vida de equilíbrio. É uma vida de equilíbrio. O Espírito não vai errar a mão. O Espírito não vai errar a mão. Não vai. É sempre na dose certa, na medida certa. Né? Eu acho que, de repente, se eu fosse reescrever, olha que audácia minha, se eu fosse reescrever o que Paulo escreveu, eu colocaria equilíbrio. Né? Mas, se bem que a temperança tem um quê de equilíbrio, tem um quê de equilíbrio ali. Mas o equilíbrio é entre todos eles, todos. Amém? Alan? Vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais uma lição. Semana que vem a gente fecha essa série, né? Então venham, né, para nossa última aula, né? Vai ser aí a aula aí de fechamento. E aí em breve a gente vai estar aí discutindo ainda, né, os próximos passos. A gente deve ter, depois da próxima aula, a gente vai ter uma folga, né? Se não me engano, vai ser Dia dos Pais, né? Aí nós não teremos, a gente vai anunciando, né? Nós não teremos aula. E a gente volta com uma nova série, então estejam orando também. Entre em contato com o Wallace ali, Anderson, Fábio, eu, o pastor, né, e outros professores, o pastor Charles também. Entre em contato. Poxa, esse assunto aqui seria tão interessante a gente tratar. A gente às vezes traz temas que a gente acha que vai ser bom, mas é legal ouvir também, né, vocês trazerem temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui. Amém? Vamos orar? Nós vamos ter, no dia 10 aqui, um seminário sobre batalha espiritual. Então, gente, pensa num negócio que é bom você aprender, né? Tem muito crente achando que não existe, que o demônio não existe, gente. Ele existe sim. Entendeu? E a gente vai vir para cá para a gente aprender mais sobre batalha espiritual. Então, você que gosta do tema, se inscreva lá, o link de igreja, e vai ser um tempo. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso que se manifesta, Pai, em nós, em nosso meio, e nos ensina a viver segundo a Sua vontade, Pai. Continue falando aos nossos corações, continue nos ensinando, Pai, que esse tempo, Pai, que a gente vem dedicando aqui, Pai, seja um tempo de crescimento para todos nós, para essa igreja, e que possamos dar bons frutos, Pai, que esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, Pai, perdoe as nossas ofensas, Pai, esse é o motivo, Pai, das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.